Hoje, 23 de novembro, começando nosso capítulo 15, finalmente o socorro, né? Começando nosso capítulo novo, nós terminamos outro capítulo na semana passada, e esse capítulo, já chegando na meta final do nosso livro, agora vai ser as mãos à obra para o socorro da própria Margarida. Finalmente, todo o livro. Agora você imagina que isso, todo esse socorro aqui durou o quê? Deve ter durado um mesinho, tudo isso. Não é bom. E agora, pro meio pro fim do livro, depois de... todo o socorro girou em torno disso, né, Dudu? Pelas minhas contas relativas aqui, deve ter durado por aí. E olha, um livro inteiro que durou um ano inteiro de aprendizado, né? Ou mais de um ano, não sei. E finalmente chegando no vamos ver, né? Chegando no vamos ver, no capítulo 15, finalmente o socorro, ou seja, finalmente vamos ver a Margarida, coitada, que tem o socorro focado com ela, né? Então vamos começando aqui. Entusiasmado com a atuação do nosso instrutor, Saldanha entregou-se a gestos de humildade quase ingênua. E tanto ele quanto Leôncio passaram a cooperar ativamente conosco nos preparativos em benefício da solução que buscávamos. Ambos solicitaram continuidade do mesmo quadro ambiente, para não acordarmos contra nós desavisadamente a fúria das entidades ignorantes que se mantinham em posição contrária a nós. Poderiam organizar-se em legião ameaçadora e estragar-nos os melhores projetos. Conheciam processos de auxílio, iguais àquele em que funcionávamos, e permaneciam informados quanto ao potencial da zona inimiga, do centro do qual poderiam surgir de imediato centenas de adversários em massa, contra aquela instituição doméstica menos preparada a resistir um cerco de semelhante jaz. Então, o Saldanha se colocou logo à disposição do Gubi, também o Leôncio, não é? Mas eles disseram assim, o Saldanha, né, voltando aqui, o Saldanha e o Leôncio, eles têm uma noção de como é mesmo, de fato, a organização no qual eles trabalhavam, né? Eles sabem como os demais colegas ou ex-colegas, né, se moviam, como faziam, quais são as estratégias, né, e etc. E eles dizem assim, olha, não vamos chamar muito a atenção no processo de socorro por enquanto, porque nós sabemos que eles conseguem assim, uma quantidade muito grande de espíritos que possam vir atentar contra a Margarida. E isso eu fiquei refletindo, porque disse, olha só, mas eles podem juntar centenas deles, não é? E contra-atacar. Ele está o Eloy, o Gúbio e o André Luiz. E eu fiquei pensando, caramba, então, se junta uma massa de espíritos assim tão grandes contra quem está trabalhando no bem, são três, e a espiritualidade superior não se moveria no socorro desses três, no socorro para efetivar a ajuda, ou eles teriam que ficar entregue à sorte? Vocês entendem? O que é que vocês acham? Não dá um pouco a refletir? Porque quando se vê num ambiente assim, eu quero até a opinião do Wagner, quando se encontra num ambiente desse, não é neutro, porque aquela casa, nós sabemos, a casa Margarida, não era uma casa que tinha assim, uma força vibratória, era um ambiente de encontro de espíritos médio elevados, mas era, infelizmente, uma casa que se encontrava espíritos levianos, espíritos que sintonizavam com o dono da casa. Tá certo.
Mas o medo do Gúbio, o receio, né? Não é medo não é a palavra exata. O receio do Gúbio de chamar muito a atenção e ter sido aberto os olhos pelo Saldanha e pelo Leôncio e dizer assim, olha, vamos ter cuidado, porque senão estamos só a gente aqui e eu já sei o que eles são capazes de fazer, podem a qualquer momento chegar aqui em massa, não é? Para reivindicarem os próprios direitos, né, sobre a Margarida, sobre o processo obsessivo que eles estavam se dedicando. Então a pergunta é o seguinte, vai a todos, tá certo? Se eu quero uma contribuição de vocês. A espiritualidade superior ficaria de braços cruzados, esperando que o mal atacasse a eles que estão trabalhando no bem? Por que tanto receio deles assim, se eles teriam que ter uma fé certa, segura? O que é que vocês acham? Vamos lá, Wagner, me ajuda aí. Expositor do Livro dos Espíritos. Dudu. Flor. Eu acho lindo quando eu tô falando, você me ajuda aqui. Oi! A ficha caiu. Ai. Porque Val disse que eles teriam proteção. Eles teriam proteção, mas você percebeu, Val, que eles ficaram receosos? Contra aquela instituição doméstica menos preparada a resistir um cerco de semelhantes jaz. Eu vou continuar a leitura, viu? Depois eu converso com vocês, né? Em particular. Só porque eu tô gravando, tá bom? Ouvindo-lhes os pareceres, atentei para a situação de Gaspar, sem dissimular minha justificada estranheza. O hipnotizador, de presença desagradabilíssima, pelos fluidos menos simpáticos que emitia, continuava ausente de nossas conversações. O próprio olhar, quase vítreo, incapaz de fixar-nos, dava a ideia de paralisia da alma, de petrificação do pensamento. Ei, Dai, bom dia, bem-vinda. Quanto tempo, um beijão nas crianças, viu? Regina, um beijo. Silvinha, beijo. Aparecido, Gabi, João Mene, todos bem-vindos. Bom dia para vocês. Não podendo sofrer a curiosidade por mais tempo, indaguei de Gúbio quanto ao que lhe ocorria. Ou seja, o outro hipnotizador que ficou, o André Luiz admirou porque ele parecia petrificado até como reação com o próprio pensamento. Ele sofocava as suas próprias ações ali. Ele tinha que só hipnotizar, não é? A Margarida naquela doação de fluidos deletérios e muitas vezes nem percebia as conversas que eles tinham ou a situação do ambiente. Não podendo sofrer a curiosidade por mais tempo, indaguei de Gúbio quanto lhe ocorria. O que significava aquela máscara psicológica do magnetizador das sombras? Jazia surdo, quase cego, plenamente insensível. Respondia as mais longas e importantes perguntas através de monossílabos, de modo vago, e demonstrava insistência irredutível no setor da flagelação à vítima. O orientador, agora liberto de cuidados, esclareceu prestimoso. Agora vem o esclarecimento, porque que aquele obsessor daquele jeito, né? André, há obsessores marcadamente endurecidos de coração que se petrificam quando sob a influência de perseguidores ainda mais fortes e mais perversos que eles mesmos. Inteligências temíveis das trevas absorvem certos centros perispiríticos de determinadas entidades que se revelam pervertidas e ingratas ao bem, e utilizam-nas como instrumentalidade na extensão do mal que elegeram por sementeira da vida. Gaspar encontra-se nessa situação. Hipnotizado por senhores da desordem, anestesiado pelos raios entorpecentes, perdeu transitoriamente a capacidade de ver, ouvir e sentir com elevação. Demora-se em aflitivo pesadelo, a maneira do homem comum, dentro do qual a dilaceração de Margarida se lhe torna ideia fixa e obcecante.
Olha que coisa interessante. Eles não querem, não. Na verdade, Dudu, tudo acontece por sintonia, a gente sabe, né? Então ele era um espírito endurecido. Se depois vocês forem cavar e minuciar a vida do Leôncio e do Saldanha, eles estavam já num patamar, por mais que estivessem no mesmo grupo, reparem bem, num patamar de entendimento mais elevado, não é? Porque o Saldanha, como resolveu o problema dele de família, o Saldanha foi que fez, se liberou, não foi? Nessa circunstância, ele está petrificado nos seus sentimentos porque ele já era endurecido. Espírito duro. Na nossa codificação, tem lá os espíritos endurecidos no livro Céu e Inferno, que é muito interessante da gente dar uma olhadinha. Quais são as circunstâncias? O que é endurecido? Como é que vocês conseguem distinguir, né, do espírito endurecido ao espírito na circunstância do Saldanha, que naquele momento estava com furor de ódio? Não é? Vamos começar raciocinando assim, para depois a gente chegar aí nessa parte aí. Olha só, como você pode distinguir um do outro? Como é que vocês acham? Vocês estão pensando? Então, olha bem, o endurecido, o outro, o que é que leva ele a cometer os crimes? Por exemplo, a Margarida, não é? O Saldanha estava obsediando a Margarida. Mas qual era o movente do Saldanha? O movente do Saldanha era um sentimento passional, né? De raiva, de ódio. Ele era revoltado. Mas nós sabemos que o ódio é a ausência, é o amor que adoeceu, não é? Não é ausência, é o amor que adoeceu. O ódio, me lembro que é um filósofo que disse que o ódio é o amor exaltado. Então, por amor a outros, esse amor adoecido se transformou em ódio. Então, Saldanha tinha um sentimento pulsante nele, que foi só transformado. Através do próprio amor do Gúbio, que tem um sentimento de amor já fraco, o que acontece? Desfocou ele. Redirecionou seu sentimento, né, Maria? Então ele pegou aquele furor do Saldanha de sentir ódio e transformou em trabalho, em ação e como se diz, despolarizou. Então pegou do extremo daquele amor que adoeceu, que virou ódio ao ponto de vingar-se, não é assim? E desfocou, porque ele eliminou aquele problema, que era o foco do ódio do Saldanha. Mas o Saldanha tinha um coração que pulsava de amor, não tinha? Então Saldanha era um espírito ignorante, rancoroso, que queria vingança, etc. Mas Saldanha tinha sentimentos. Interessante. O que distingue do outro? O outro, através do endurecimento, o endurecimento é uma cristalização de um sentimento. Seria como a pessoa tivesse estacionado numa circunstância e concretizou ali. Então, deixa eu arrumar um argumento aqui. Como é que eu posso exprimir a ideia? Porque a ideia eu tenho, quero ver como é que fica mais fácil para eu passar para vocês. Deixa eu ver. Então, assim, vamos supor que o endurecido, ele fosse apático. Mas não apático de não sentir nada. Ele está tão acostumado a não ter sentimentos, pronto, não tem sentimentos que possam movê-lo daquela circunstância que ele está. Olha o que ele diz aqui, ó. Há obsessores marcadamente endurecidos de coração que se petrificam quando sob influência de perseguidores ainda mais fortes e mais perversos do que ele. Ele está tão cravado na maldade, não é? Que ele já não tem nem aquele sentimento, Maria, de agir por ódio, por raiva,
Você sabe? Então, é frio. Só que ele está sendo manipulado, como diz o Dudu, por outros espíritos ainda muito mais fortes do que ele, na dureza do coração. Né? Então, ele está hipnotizando a Margarida, mas ele está hipnotizado também. Mas por quê? Porque ele não tem abertura de sentimento, é a frieza. É o criminoso mais preocupante, é o frio. É o que não tem sentimentos. Então, se nós formos observar os perfis psicológicos dos crimes, nós vamos encontrar, por exemplo, a própria lei, ela fala do crime passional. Não é? Não fala do crime passional? A pessoa sentiu um ódio, sentiu uma raiva tão grande naquele momento, foi lá, pegou a pistola, pô, matou. Depois fala, bota a mão na cabeça, meu Deus, foi que eu fiz. Ou continua com a raiva e diz, ele mereceu, esse infeliz que fez isso aqui na minha vida, e muitas vezes dura séculos. Já tem outro, normalmente os filmes americanos abordam tantíssimo isso, que são serial killer, né? Tem muitos que fazem sem nenhum sentimento, com a frieza assim total. Mas, quando se fala de apatia, eu não sei que passagem, desculpa, gente, que eu tô assim, não sei que passagem é onde o Kardec, nessa revista espírita, eu não me lembro. Ai, Juliana, me fugiu agora. Quem é bom de me ajudar nisso aí é o Wagner. Ou é no Céu e Inferno, que se fala sobre os espíritos, não é? Apáticos. Então o mentor diz assim para Kardec, olha, os espíritos apáticos são aqueles que dão mais trabalho, porque eles não têm sentimento que dê proporção para ele levantar. Então ele não faz nada, ele não quer nada, para ele tá bom assim, sofre tudo bem, entendeu? Não tem o estímulo de querer algo mais. Porque até quando se quer vingar-se, aquela sede, aquela coisa, ele tem sentimentos que o movem. Aí vem um gúbio da vida e despolariza, muda a direção daquele sentimento, mas ele tem aonde trabalhar. Vocês estão entendendo? Gente, vocês estão entendendo ou eu estou confundindo mais a coisa? Hein, Maria? Vocês estão entendendo? Quando tem um sentimento, aquela coisa toda, tem como a gente trabalhar para virar aquilo, né? Porque tem. Quando não tem nada que tenha frieza, o negócio fica mais difícil. Bom dia para vocês. Não é? Então, tem um impulso do sentimento, aquela coisa toda. Então, no caso do Saldanha, olha que exemplo. O Saldanha tinha um ódio que podia até babar de ódio, né? Mas o Gúbio aqui girou, fez, aconteceu, ajudou a família dele, procurou o foco do ódio dele, trabalhou em cima daquilo, acabou. O Saldanha agora é um aliado dele. O Leôncio estava ali trabalhando, prejudicando a Margarida, porque prometeram ao Leôncio com certeza de fazer justiça na vida dele pessoal. A ex-mulher estava com um namorado que estava tentando matar o filho dele, e o Leôncio tinha um foco de ódio. Nada não. Gúbio foi, fez, aconteceu, resolveu o problema de Leôncio. E o que aconteceu? Desfocou. Acabou o motivo do ódio. É como você tem um rancor hoje. Você tem um rancor. Deixa eu pegar uma coisa muito comum. Filho que tem rancor de mãe ou de pai por causa da infância, que não foi aquilo que queria, porque a mãe não amou o suficiente, muitas vezes realmente não amou. Não fez aquilo que devia. Aí chega a 30 anos, 40 anos, aquela mágoa, aquela coisa toda. E muitas vezes a mãe ou o pai, não é? Que é o motivo das mágoas e dos rancores, não está nem sabendo que toda a frustração do filho, toda a problemática consiste ali. Aí vamos supor que aí chega um mediador. A nível do Gúbio, né? A nível da Maria, a nível do Alexandre. Chega o mediador e fala assim, fulano, sabe? Olha, o meu problema é esse, aquilo outro.
Aí o mediador vai lá na mãe, no pai, e diz, olha, fulano tem por isso, isso, isso. E a mãe diz, oh meu Deus do céu, era isso, era. Aí encontra os dois, mediando. Aí a mãe chega e fala, oh meu filho, me perdoe. Me perdoe, perdoe sua mãe, a ignorância da juventude, talvez eu não fui a mãe que você esperava, ou não fui o pai que você esperava. Dê um beijo na sua mãe, me perdoe, me dê proporção das... E aí se abraçam e se beijam. Acabou o foco do problema. Se aquela pessoa está receptiva, não é, que focava naquilo, ela estava esperando somente um pedido de desculpa, um esclarecimento, um abraço. Não é, Regina? E aí, pum, acende a luz. Caramba! E todo aquele foco que muitas vezes demorou 30 anos, 40 anos, aquele sofrimento, remoendo, acabou. Acabou. Transformou aquele sentimento mais nobre. Muitas vezes acontece isso mais do que a gente pensa. Vou ler o que vocês estão colocando ali. O Dudu disse pra gente, quase sempre a apatia tem origem no programa kármico do espírito em prova. É a decorrência de graves aflições e erros que não foram necessariamente corrigidos pelo espírito. E resumo na imo d'alma como expressão deprimente e paralisante. Sim, Dudu, porque não tem ação. Corretíssima, Joana, né? Ele não tem reação. Então, muitas vezes, não tem nem força de combater a si mesmo. Porque tem a apatia, não é? Do sentimento, tem duas versões disso aí também. Tem aquela da pessoa ter a neutralidade e tem a outra da pessoa se concretizar no mal. Mal em si mesmo, né? Que seriam os espíritos endurecidos. Sandrinha, um beijinho pra você, bem-vinda. Zeca, bom dia. Cláudio, André, Ana Carolina, Berta. A Regina entrou, não foi a Regina? Um beijinho carinhoso pra você também. Bem-vindo. Deixa eu voltar até ali. Minutinho. A Val disse pra gente, sim, se existe um sentimento podemos transformá-lo. Mas quando existe apenas indiferença, fica mais difícil porque é preciso despertar um sentimento para poder trabalhar. Perfeito, Val, é isso mesmo. Precisamos de despertar esse sentimento. É aí que é o X da questão. Então, voltando para o nosso livrinho aqui, Val, esse espírito, ele estava endurecido porque ele estava petrificado na indiferença. E aí sendo como monopolizado por outros ainda mais, não é? Mais endurecidos do que ele. E aí ele fica marionete do mal. Então ele não tinha expressões de sentimento. Observem que ele ficou por último. O Gúbio não é bobo. Trabalhou primeiro no Saldanha. O Gúbio está sabendo mais ou menos o problema de todos. Não é? Porque não foi aprofundido isso no livro, mas ele é como se tivesse um mapa da situação, de quem está lá, o que vai em encontro. Eles não entram nos detalhes, mas não se sabe até que ponto ele já não conhecia a circunstância, porque se não fosse assim, Maria, que coincidência é essa? Existe coincidência, você acha? Você acha que existe coincidência, gente? Vocês acham? Como é? O Eloy está junto com ele, quando Eloy é irmão do outro, ele já sabia. Não é? Ele já estava sabendo, não é? Porque senão o Eloy ia estar lá de paraquedas. Era um aprendizado para o Eloy, para o Leôncio e para o próprio enfermeiro, que era o irmão do Eloy. Isso é incrível, não é? Isso é incrível. Então ele está sabendo mais ou menos, está sabendo direitinho o que está lá. Então observe que ficou por último esse. Por que ficou por último? Porque ele não podia perder tempo. Esse era aquele que daria mais trabalho. Então, olhando, eu vou repetir aqui para a gente seguir o raciocínio e vocês também não se perderem na leitura. Há obsessores marcadamente endurecidos de coração, que se petrificam quando sob a influência de perseguidores ainda mais fortes e mais perversos que eles mesmos. Inteligências temíveis das trevas absorvem certos centros espiríticos de determinadas entidades que se revelam pervertidas e ingratas ao bem. Pervertidas. O que é a perversão? Por que entidades pervertidas? Porque são entidades que estão andando contra a maré, não é?
contra as leis naturais, contra as leis de Deus, está pervertida, está contra, né? Ingratas ao bem. Ingratas ao bem porque poderia reconhecer em Deus a justiça. Aí a visão se limita, porque vamos imaginar que espíritos nessa circunstância, e todos nós incluídos, né? Toda a humanidade, quem é de nós que não teve bem? Ações no bem, não da nossa parte, de outros para conosco. Deus ajuda o homem através do próprio homem. Então, em todas essas encarnações que nós tivemos, Deus nunca nos ajudou, nunca tivemos pessoas e espíritos disponíveis a estimular, a ajudar, a viver conosco encarnados. Nossa, tivemos de paulada, hein? Tantíssimo. Quando eu reajo sempre contra o bem, e olhe que eu estou encontrando sempre quem me ajude, encarnação e baixa encarnação, estou endurecida no mal, que significa tata. Porque vamos supor assim, tá o Dudu suando como que tadinho para me ajudar, tá Maria também se esforçando, vai Val, e tome lá a vida toda, e eu ali resistindo, não, tal. Passa 20 anos nisso, eu não reajo nem um pouco para demonstrar para eles que eles são certos, estão me ajudando. O que é que eu estou agindo? Com ingratidão. Ao bem que me proporcionam. Nós somos ingratos com Deus. Nós somos ingratos com Deus. Porque a divina bondade está sempre presente na nossa vida todo o tempo. Até quando a gente nasce sem uma unha ou sem um dedo. Deus é só bondade, é paradoxo. Porque quando a gente fala sobre ler a paciência no Evangelho, um minutinho aqui. Ai, deixa eu achar essa frase aqui certinha. Peraí. Enquanto eu tô procurando, eu vou cantar pra vocês, eu que canto muito bem. Vou começar a cantar aqui no tempo que eu estou procurando uma página. Aí vocês vão adorar. Ai, Dai, por favor. Eu tenho um grande defeito, eu vou confessar pra vocês aqui. Vou fazer uma conversa. Não sei. Tu acha uma coisa dessa? Por que você tá querendo tomar eu beber água, Dudu? Realmente. Meu problema não é água, meu problema é outra coisa. Vai subir, Maria, um instantinho, foi tomar um golinho de água? Bom dia a todos que eu não havia cumprimentado. A Cleonice, a Ana, Luciano, Zeca, Zeli, Sandra e André. Sejam todos bem-vindos. Eu ouvindo a Ju falando desses espíritos ainda renitentes ao ódio, né, Ju? Que fica endurecidos, né? Eu gostaria até de comentar, porque fica paralisado, na verdade, fica paralisado, só vê o sofrimento, não vê os horizontes, né? Isso é a raiva, a revolta, o ódio. E com certeza, a Ju estava dizendo que o Gúbio sabia, com certeza sabia, porque quando eles já vêm ali para fazer o atendimento, eles já vão ter com eles, né? Eles ficam sabendo, eles sabem, eles faz aquele mapeamento certinho do que a criatura está passando. Sabia sim, sabia até dos sentimentos que ele tem, que eram renitentes, que eram endurecidos, sabia sim. E no momento certo, a espiritualidade sabe agir, com certeza. Né, Dudu? Com certeza. E tem o momento certo também para agir, não é? Que é a mesma coisa de dar murro em ponta de faca, né? É aquilo que a Ju sempre fala ali, de gotinha, 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 os sentimentos vai derretendo. E a gente também vê, né, nas reuniões mediúnicas, não é? Com certeza, na hora vem a razão e tudo se arruma. E tem que esperar o momento certo, que é de abrir, né? Para a gente estar podendo se infiltrar ali dentro e modificar os sentimentos. Olha que coisa linda.
né? E só precisa de exatamente essa brecha, né? Exatamente, entrar à luz. Olha que importante. E todos nós temos isso, gente, porque o ódio, o rancor, a mágoa, a raiva, essa revolta também passa, né? A felicidade passa, mas a raiva também passa, né? Só nos causa doença, né? Só nos causa doença. Ficamos paralisados, criamos esse muro, né? Barreiras que somente com o tempo miasma, né? E a gente mesmo vai ter que pegar o martelinho lá e quebrar, né? É muito interessante isso. Nós criamos essas barreiras e nós temos que derrubá-las, porque vem de dentro para fora, não é de fora para dentro. E a espiritualidade está junto conosco, nos ajudando, observando, esperando o momento certo, porque tudo tem o seu momento certo. A gente não quer que aconteça algo que ainda não está preparado. Então a espiritualidade acompanha, vela por nós, né? Como está aí. Então vamos lá, Juju? Cadê a nossa Jujuzinha? Vamos lá? A gente vê nas reuniões mediúnicas, gente, os espíritos endurecidos, como que o doutrinador, é a mesma coisa do Gúbio, como que o doutrinador ali e fala e tenta modificar os conceitos, né, e vai abrindo a mente dessa criatura. É muito importante esse trabalho. Juju, estou passando, vai lá, meu anjo, estou passando. Vamos lá, voltando. Pois é, muita água. Vamos lá. Então eu queria trazer isso para vocês, achei. Era o capítulo 9, Bem-aventurados os brandos e pacíficos. Essa frasezinha, né, enquanto fui beber água, eu peguei o meu livrinho, achei finalmente, da paciência. Essa própria frase inicial, que eu sei que todo mundo aqui já leu. Eu vou ler, vocês vão levantar a mão, que eu quero saber quem já leu, tá certo? Vamos lá. A dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Não vos aflijais, pois quando sofredes, antes, bendizei de Deus onipotente que pela dor neste mundo vos marcou para a glória do céu. Vocês lembram dessa parte do Evangelho? Quem já leu isso? Bora, estamos levantando a mãozinha igual a Maria quando vai dar passe de segunda-feira. Estou fazendo uma pesquisa de campo. Não, a mãozinha lá. Senão eu não faço mais o estudo, protesto. Ah, exatamente. No capítulo 9, a paciência. Nós somos 23, vocês espíritas, só 3 leram a parte de paciência do item 7 do capítulo 9. Eu não acredito nisso. Você, se não é com preguiça, levantar a mão. Eu protesto. É do capítulo 9, a paciência. Essa frase diz tudo pra gente, que até a dor é uma bênção de Deus, né? E que a gente tinha que louvar a Deus, dizer, meu Deus, muito obrigado pela dor que eu estou sentindo, pelas dificuldades que eu estou passando, não é? É um movente, você está levando o pensamento, você está agradecendo a Deus. Difícil, né? É um tipo paradoxo, por você vai dizer assim, caramba, eu estou me estrupiando, estou morrendo de sofrimento, ainda tenho que agradecer. Mas é um aprendizado, tudo é aprendizado. Então vamos voltando aqui. Inteligência, deixa eu achar aquilo que eu estava querendo você. Tá. Gaspar, se chamava Gaspar, encontra-se nessa situação, hipnotizado por senhores de desordem, anestesiado pelos raios entorpecentes, perdeu transitoriamente a capacidade de ver, ouvir e sentir com elevação. Então ele estava petrificado no mal, estava acostumado, né? Estava acostumado a isso. Demora-se em aflitivo pesadelo,
A maneira do homem comum dentro do qual a dilaceração de Margarida se lhe torna ideia fixa. Então, sendo ele hipnotizado, ele está com a fixação que tem que prejudicar a Margarida. Ele não tem movente para prejudicar a Margarida. Ele não tem, né? O Saldanha, aparentemente ele não tem. O Saldanha tinha. O Leôncio tinha. Porque o Leôncio recebia promessas, né? Nesse caso, nessa circunstância de Gaspar, ele estava focando a Margarida pelo a simples obsessão, obcecado em prejudicá-la, sem nem ter nada com ela, contra ela. Já pensou? Hipnotizado justamente pelos que eram já maus, não é muito mais ainda do que ele mesmo. Mas não poderá reentregar-se na posse dos sentidos naturais? Inquirir sob forte impressão. Perfeitamente. O magnetismo é uma força universal que assume a direção em que lhe ditamos. Passes contrários à ação paralisante restituí-lo-ão à normalidade. Ou seja, se o glúbio, né, manipulando os fluidos, o magnetismo, né, com o próprio passe, desse passes contrários, trabalhasse nisso com ele sentiria, não é, uma melhora, mudaria, né? Restituí-lo-ia, não é, a normalidade. Bom dia, Nando, Ana, Veroca, Claunice, beijos, bem-vindo a todos. Tal operação, contudo, exige momento adequado. Há necessidade no feitio de recursos regeneradores intensivos, suscetíveis de serem encontrados junto a serviço de grupo em que a colaboração de muito se entrosa a favor de um só, quando necessário. O que é que leva vocês a pensarem isso? Maria, agora eu vou chamar você na chincha agora. Tal operação, também seu Dudu, que deve saber aí, perforça. Tal operação, contudo, exige momento adequado. Há necessidade, no feito, de recursos regeneradores intensivos, suscetíveis de serem encontrados junto a serviços de grupo, em que a colaboração de muitos se entrosa a favor de um só, quando necessário. O que seria isso que ele está se referindo? Agora, Maria e Dudu. Vou amarelar agora para todo mundo. Há um trabalho de inteligência feito antes para ajuda deste necessitado? Mas é um trabalho assim mais específico. Vou dar uma dica, olha só. Ele está muito mais materializado porque ele está concentrado numa vida quase material, não é? Ele está endurecido. Ele precisa de um choque. O que ele precisa? De um choque anímico. Ele precisa de um choque anímico. E como é que ele vai encontrar esse choque anímico? É uma corda. Esse choque anímico, onde é que ele poderia encontrar? Gente, por favor, dê um prêmio a essa Val aí. Quem tem aquele negocinho pra botar do lado do nome dela? Com o médium. Um choque anímico ela vai encontrar com o médium. Muito bem, Val. Bravíssima. É lógico. Qual é o grupo? No centro espírita, gente. Encontrado junto a serviço de grupo em que a colaboração de muitos se entrosa a favor de um só. O Alexandre, quinta-feira passada, fez um estudo do livro Desobsessão. Qual foi o tema do Alexandre quinta-feira passada? A Val tá estudando mesmo, hein? Tá dando show de bola em todo mundo aí. A quinta-feira passada, o Alexandre não fez... Olha que eu tava aqui só escutando. O Alexandre não fez um estudo que focava as reuniões emergenciais? Quem lembra disso? Olha que eu tava participando... Só ouvindo, praticamente. Vocês lembram disso ou ninguém lembra?
No livro Desobsessão de quinta-feira, ele falou sobre reuniões mediúnicas emergenciais. Ou seja, para ajudar uma pessoa que tivesse uma emergência muito grande. Não foi, Maria? Que ele ainda disse que teria que ser uma reunião a mais, num caso de extrema emergência, porque teria que focar muitos para um. Ah, vocês estão vendo como um estudo completa outro? Vocês estão vendo? Aí agora vocês precisariam do estudo de quinta-feira para responder a isso. O Dudu ajuda emergencial necessitado, que acontece às vezes, exatamente. Porque a colaboração de muitos se entrosa a favor de um só. Mais ainda, se vocês perceberem, magnetismo é uma força universal que assume a direção a que ditamos. Passos contrários à ação paralisante restituiriam a normalidade. Ou seja, quando ele tivesse um contato com o médium, com contato com o fluido ainda materializado, animalizado do médium encarnado, junto com o trabalho dos mentores, era como se ele estivesse tomando um choque elétrico. Então poderia já começar um trabalho de ajuda, de socorro nele. Então, como ele toma o passe para ele ficar petrificado ali no mal, ele toma o contrário. Claríssimo, Gúbio. Não é? Pois é. Muito bem, viu, Val? Gostei de ver mesmo. Parabéns, parabéns, parabéns. Nesse instante, Saldanha abeirou-se de nós e pediu instruções sem rebuços. Meu benfeitor, disse a Gúbio, com reverência. Compreendo que demonstrar de pronto a nova situação seria atrair sobre nosso esforço terrível reação de quantos passarão a vigiar-nos desapiadadamente. Com franqueza, vejo-me num campo novo e desconheço o caminho por onde começar. Agora vem a pergunta do início do estudo que eu fiz para vocês. Não é? Pois é, né, Val? A pergunta é o seguinte. Você lembra, Flor, que eu fiz a pergunta? Como ele fica desamparado? Por que eles receiam? Eles estão agora, Leôncio, Saldanha, mas os outros 3 são 5. Contra a legião de obsessores que antes estavam em mais de 60, se vocês lembram. Numa casa que vibratoriamente não tem preparação. Certo? Então, Saldanha sabe onde está colocando o pé. Por que o receio deles? O que poderia causar? A espiritualidade de Deus não abandona ninguém. Nem a parte do bem, nem a parte do mal. Não é? Deus ama o bom como ama o mal. Ama o justo como ama o injusto. Igualzinho. Sem tirar nem pôr. Ama você e ama seu desafeto. Isso é meio difícil a gente aceitar, mas é verdade. Não é? Por quê? Olhe bem. O interpelado anuiu com bondade. Vou continuar, depois a gente vai falar disso. Sim, Saldanha, permaneces bem inspirada. Estamos fracos para trabalhar em conjunto. É indispensável que Margarida alcance melhoras positivas antes de tudo. Aguardemos a noite. Espero situar o caso em algum núcleo de amor fraternal. Amor fraternal. Até lá, convém guardarmos o ambiente doméstico sem alterações, mesmo porque Gaspar é outro doente, exigindo especial atenção. Traz o veículo perispirítico enfermiço e viciado, reclamando caridoso concurso. Mal não havia terminado a observação, e Gabriel entrou no aposento e abeirou-se da esposa desalentada. Vou dar uma pausa aqui e vou falar sobre isso com vocês. Se não fica essa dúvida, a gente passa adiante e não fala. Olhe bem. Eles são em poucos. Mas não queria dizer que se o mal... Bom dia, Débora. Bem-vindo, Julinha, bem-vindo. Não queria dizer, gente, que seriam atacados pelo mal e que os espíritos benfeitores ficariam de braços cruzados. Na verdade, a gente espera que no ataque do mal desça a cavalaria, né? A cavalaria do bem, para defender aqueles
5 que estão ali, eles poderiam defender-se? Sim. A espiritualidade poderia intervir? Sim. Né? Poderia. Mas por que é perigoso? Nós estamos com a doente na cama, a Margarida. Ela está frágil. Ela estava ao ponto de quase desencarnar, Dudu, para refrescar. O Gúbio estava desesperado. Quando ele chegou para ajudar ela, ele foi pedir ajuda no início do livro, dizendo que ela está quase no seu limite. Não é porque estava sendo tão hipnotizada, com mais de 60 hipnotizadores, que o corpo perispiritual dela se estava, relaxando. Ela estava meio saindo já do corpo, o Gúbio estava com a mão na cabeça. Só que a Margarida, até agora, não recebeu ajuda direta. O que acontece? Ela ainda continua fragilizada, correto? Porque o Gúbio se dedicou ao Saldanha, se dedicou ao Leôncio, mas não trabalhou em cima dela. Porque não pôde. Que significa, e ela está ali até o último momento sendo hipnotizada pelo Gaspar. Então o que acontece? Ela está fragilizada. Vocês imaginam uma invasão de espíritos infelizes? Uma invasão, vamos supor. Numa casa que vocês já sabem tudo que ocorre lá dentro daquela casa. Eles estão sozinhos. Eles poderiam se defender. Mas a Margarida está por um fio. Poderia meter em risco a Margarida. Entende? Poderiam colocar em risco a Margarida. Aí vocês vão dizer, Deus está onde que vai permitir isso? Seria uma boa pergunta. Deus está na parte do bem, sempre. Mas Deus ajuda o homem pelo próprio homem. Então, deu aos espíritos a inteligência de agir. Porque a espiritualidade só ajuda quando ajuda todos. Não tem esse negócio de ajudar você e o desafeto, não. Ou puxar a sardinha para o seu lado e para o outro, não. Tem isso, não. Os espíritos benfeitores ajudam de fato. Não é? Então, ajuda teria que ser a todos, sem prejudicar ninguém. E isso Deus deu inteligência, está lá no livro dos Espíritos. Deus deu o homem inteligência para que ele pudesse, não é? Então, Gúbio age com a inteligência e com o amor que ele já aprendeu a sentir. O amor de igualdade, o amor fraternal, né? Então, vamos lá. Então, ficou claro vocês da ação do bem, porque quando a gente lê de primeiro impacto, fica parecendo que a espiritualidade superior tem medo da espiritualidade inferior, fica receosa. Ficou, né? Espero que sim. Então, vamos lá. Ué? Mal não havia terminado a observação, e Gabriel entrou no aposento e abeirou-se da esposa, desalentada e abatida. Gabriel é o marido da Margarida, tá? Gúbio, agora, senhor da situação. Um segundinho, gente. Gúbio, agora, senhor da situação, aproximou-se do rapaz, sem alarde, e colocou sobre a fronte dele a destra paternal. Então, antes, Gúbio não podia fazer nada, porque estava o Saldanha e o Leôncio. O Gaspar não conta, porque o Gaspar está tão cristalizado nas ações, no que ele tem que fazer, que ele nem percebe. Você imagine que vem o Gúbio, faz a volta, né? Coloca a mão na cabeça do Gabriel, não é que ele vai estar tanto observando assim, né? Não é que seria, como é que eu posso dizer, por Gaspar, não é que seria uma coisa assim tão extraordinária do que ele já está fazendo. Porque ele não tem uma ideia de julgamento. Certo? Do certo, do errado. Já o Saldanha era mais lúcido. O Leôncio também. Então o Gabriel, bota a testa, o Gabriel, o Gúbio coloca na fronte dele a destra paternal, dominando-lhe no cérebro as zonas diretas da inspiração, dando curso naturalmente
a forças magnéticas suscetíveis de inclinar o problema de assistência à solução favorável. Reparei que o esposo de Margarida, sob a influência renovadora, passou a contemplar a companheira enternecidamente. Tomou-lhe as mãos com sincera ternura e falou espontâneo. Então, o Gúbio inspirou a tal ponto Gabriel para saber, não é? Para saber diretamente, né, Dudu? Para saber como agir. Ele deu praticamente a decisão. Ele se intrometeu a tal ponto a dar uma decisão. Ora, bom dia, Eduardo. Bom dia a todos. Então, acontece na nossa vida circunstâncias, e agora pesquisa de campo de novo, que você está conversando com uma pessoa, quando você está focado no bem, né? Porque não pense não, isso acontece também para o mal. Mas quando você está focado para o bem, você está numa conversação, muitas vezes até dando um conselho, parece que flui de você uma coisa diferente, né? Você sente uma clareza no raciocínio, você fala, que parece que você não era você, não é? Muitas vezes você não tem nem tanta lembrança, assim, 100% do que foi dito logo depois, mas você sabe que foi uma coisa boa, né? E você acaba dando um conselho tão esclarecedor para a pessoa que muitas vezes ela se orienta, toma o rumo que tem que tomar, não é? É uma inspiração tão forte, é uma passividade, né, Dudu? É a mediunidade sem que a pessoa perceba. Tem uma parente que dizia assim, que quando ela já tinha alguma circunstância na vida dela, e acontecia comigo, tinha assim, uns 14, 15 anos, ela dizia, você lembra? Ela me lembrou recentemente, uns 3 anos atrás, aí eu me lembrei, fiquei rindo, falei, caramba, é mesmo. Tinha uns 14, 15 anos, eu conversando com ela, os problemas que ela tinha, pessoais, ela já adulta, conversava comigo, imagina, com 14 anos. E aí disse que, ela disse assim, Juliana, você ficar conversando comigo. Aí daqui a pouco você parecia que ficava com o olho cristalizado e começava a me dizer um monte de coisa, eu ficava com medo. Ficava com medo? Era como você ficava dizendo assim, parecia que de 14 anos você passou para 30. E ficava me dando aquilo com maior clareza e tudo. Aí eu ficava toda assustada, eu ficava com medo. Aí eu falava, olha que coisa interessante, parecia que ele estava em transe. Né? Aí eu já me lembro realmente dela que dizia, ai, mulher, para com isso, já com medo. Ela me diz assim, eu ficava com medo, ficava meio assustada, eu e tu sozinha lá, e ficava conversando, e acontecia assim muitas vezes, tem aquela lucidez, aí das duas uma, isso é muito interessante de você autoestudar a si mesmo, ou você tem uma grande inspiração de um amigo mesmo, que está querendo dar um conselho para aquela circunstância, ou por minutos você teve lucidez de espírito. Então, muitas vezes, dando exemplo para uma adolescente de 14 anos, realmente, naquele momento, é como se tivesse 30, tivesse pegado a sua lucidez e tenha falado por algum tempo, não é? Por 10 minutos, por 5 minutos, por 3 minutos, e é lúcido. Depois você torna o comum como se fosse quase uma... Sim. Como se fosse... que foi, Dudu? Tchau, Zeca. Beijão. Deixa eu ler o que o Dudu falou. Ao pé do ouvido eles chegam e dão o que você há de falar, fazer. A consciência, a mente ouve no silêncio. É uma coisa que você não espera. Mas é a ajuda divina que chega. Inspiração. Muita inspiração. A inspiração ela é muito interessante. Às vezes a gente sente dentro do próprio coração essa inspiração. É uma voz que se sente interna. Essa é uma prática de trabalhando sobre a mediunidade que você sente assim dentro do próprio coração. Ou você parece que está ouvindo pelo próprio ouvidinho seu, é uma coisa assim incrível. Que tem uma pessoa que está falando contigo diretamente.
São duas sensações que é a própria conexão mesmo, né? Com a espiritualidade. É a própria conexão. Tive uma circunstância interessante, tenho vários casos de contar, mas nova. Aí eu fiquei assim muito triste, meu primeiro namorado tinha me deixado, não me queria. Eu fui abandonada. E eu fiquei assim arrasada, eu não tinha esperança. Olha que horror. Tava assim, mas eu sofri muito mesmo, é uma coisa incrível como eu sofri por causa da menina. E aí eu fui andando assim pelas ruas desertas, pensando na vida. Aí eu chorei tanto. Aí eu sentei, deitei no chão pra chorar. Chorei sozinha, não tinha, desalentada, sabe, sem esperança, sentada, deitada na rua, no escuro. E aí eu senti, olha, eu não vi ninguém. Eu senti, assim, como se fosse quase uma hipnose. Disse, levante, minha filha, vá para casa. Assim mesmo. Levante, minha filha, e vá para casa. Aí assim, levantei assim, meio apática. Sabe? Assim. Meio entorpou. Aí o choro foi passando. Saí andando. Cheguei em casa, tomei banho e fui dormir. Calada estava, calada fiquei, né? Mas aquela frase, levante, minha filha, e vá para casa, foi uma coisa assim tão forte. E eu não senti medo, não senti mais vontade de chorar, nada, fiquei assim, né? Um pouco de distanciamento, provavelmente por causa da emoção, não é, Dudu? Você acontece. Você pode chegar numa emoção tão grande e você alargar sua percepção. Não é? Mas essa frase, levante, minha filha, e vá para casa. Você imagine eu no meio da rua deserta, olha que perigo, uma mocinha de 14 anos deitada no chão, chorando, desesperada. Né? Levante, minha filha, e vá para casa. E não tinha ninguém. E aí eu não senti medo, que eu podia sentir medo. Saí correndo, ai meu Deus, uma alma do outro mundo. Assim fui. Né? Né, Dudu? Ai meu Deus, socorro! Mas graças a Deus, para que nós tenhamos a certeza, gente, que nós nunca estamos desamparados. Nunca. Aquela voz que a gente sente dentro do coração é verdade. E essa voz, como eu disse quando eu comecei esse assunto aqui, não sei nem por que eu comecei esse assunto, mas tudo bem. Não, foi por causa da inspiração do Gabriel, tá? Essa voz muitas vezes pode ser para o mal. E por isso que a gente tem que repelir, entende? Quando nós somos estimulados a tomar decisões más, dizer frases ruins, vingar-se, é a mesma coisa. Falam do mesmo jeito. Aí você tá de aceitar o conselho ou não, porque não existe mal irresistível. Ou ter a lucidez, não é? De perceber e ficar bem na tua, assim, não, que isso, meu irmão, isso é conselho que você tá dando? Eu tinha uma técnica muito boa para concluir o estudo, assim, e eu gosto de ensinar essas técnicas porque já funcionou comigo. E quando eu tinha um conselho assim muito ruim, já tive conselhos assim, hein, de tirar cabelo da cabeça. O povo sai correndo, se tivesse acontecido com uma pessoa normal, comum, que não entendesse de nada. Já pensou, Maria? E aí eu tô ouvindo na boa, tá ali. É dizer, meu irmão, isso não é conselho de você tá me dando, não. Se eu seguir o seu conselho, eu estou me prejudicando, estarei prejudicando você. Então todos nós dois estamos em desvantagem. Sabe o que é que a gente vai fazer agora? A gente vai cantar. Porque eu ficar muito só, então para até combater o próprio medo, né, de se assustar, nós vamos cantar agora. Quando eu não lia era cantar. E aí eu cantava tanta luz. Quanta luz, né? Desafinado, eu acho que o espírito, além por causa da música, ainda saía correndo por causa do meu desafinado. E cantava quanta luz, e aí eu sentia aqueles arrepios todo, não é? Falei, agora, meu irmão, nós vamos fazer um Pai Nosso junto, eu e você. Porque todos nós somos pecadores, todos nós. Vamos lá. E aí fazia um Pai Nosso. Pronto, acabou. Resolvia, fazia uma autodesobsessão. Uma desobsessão sozinho. Eu aprendi muito a me virar.
e virar nos 30, né, Maria? Se você tiver a fé como um grão de mostarda e dizer aquela montanha, move-te dali para aqui, e ela se moverá. Concluindo nosso estudo de hoje, contando as minhas peripécias, né? As minhas experiências para vocês, os meus exemplos, o estudo que tanto enriquece, concluindo ele, né? Terminando ele a semana que vem, no capítulo 15, espero muito gostoso, porque vai falar de centro espírita, de como se organiza, vai ser bem legal, tá certo? Então, um beijo carinhoso e elevando o nosso pensamento na nossa prece de quarta-feira, pensando nos nossos queridos amores que estão conosco encaminhada no planeta e pensando naqueles também que já voltaram para a pátria espiritual. Senhor Jesus, quando estavas, ó Mestre, em cima da montanha, a falar-nos de todas as bem-aventuranças, nós ali, os doentes, que o Senhor veio como médico. Uns de nós escutamos e conseguimos aprender devagarzinho e pôr em prática nos séculos. Outros de nós, o Mestre, escutávamos e nada fizemos. Ah, Jesus, todos nós, o filho pródigo e o filho que ficou com o Pai. Nós que temos ambas as faces, Jesus, do bem e do mal, tende misericórdia de nós. Ajuda-nos, Senhor, a entender cada vez mais a Tua revelação. Ah, Jesus, que o Teu Evangelho possa estar conosco todos os dias, na nossa prática diária, que nós possamos provar com a nossa fé aquilo que nós falamos. Ah, Senhor, que as circunstâncias da vida, as coisas mais comuns, sejam motivo de prova para nós, porque assim podemos chegar mais perto de Ti, mais facilmente. Que, como diz o Evangelho, que a dor é uma bênção, que bem-vinda seja ela, a nossa amiga dor, para o nosso aprendizado. A dor da mais comum, a dor da dificuldade do dia, a dor da dificuldade econômica, a dor da dificuldade com o marido difícil, com o filho problemático. Bem-vindo seja, Senhor, para que possamos chegar um pouco mais perto de Ti, um pouco mais. Muito obrigado por mais um dia de estudo. Agradecemos a todos os mentores que nos assistem, que acreditam ainda em nós, que acreditam em vocês. Muito obrigada, Maria de Nazaré. Muito obrigada a todos vocês. Graças a Deus. Que assim seja.